Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Coluna ereta, ligarmos-nos a Deus, vamos nos conscientizar e ouvir essas palavras importantes para que elas sejam absorvidas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique Cunha Basalha. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir, a Graziele, a Jéssica e a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol que me aquece, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, a força deste universo. Agradeço aos meus queridos alunos, os meus queridos grupos. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e aquece. Agradeço aos queridos alunos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, agradeço aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos os que trabalham, a todos os que estudam. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço a minha dedicação espiritual. Agradeço aos meus queridos amigos, Cidinha, Leonor, Rosane e todos. Agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação tão boa, agradeço aos meus animais, Betty, Loli, Vanessa, agradeço ao carinho que eu tenho, eu agradeço poder amar, agradeço saber escolher o melhor, agradeço poder ser amada, agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, a beleza das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza, à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer minhas obrigações com capricho e atenção. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Gratidão, gratidão, gratidão e amor em meu coração. Que tudo se faça por direito divino, para mim, para você, para todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para todos os seres da terra e fora dela. Mãe Divina, rogai por nós. Mãe Divina, rogai por nós. Mãe Divina, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Espíritos amigos do Oriente e do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, da vida, do amor e das estrelas,
Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Que assim seja, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Coluna ereta, ligarmos-nos a Deus, vamos nos conscientizar e ouvir essas palavras importantes para que elas sejam absorvidas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço ao meu querido genro José Henrique Cunha Basalha. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir, a Graziele, a Jéssica e a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, a Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol que me aquece, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, a força deste universo. Agradeço aos meus queridos alunos, os meus queridos grupos. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e aquece. Agradeço aos queridos alunos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, agradeço aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos os que trabalham, a todos os que estudam. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço a minha dedicação espiritual. Agradeço aos meus queridos amigos, Cidinha, Leonor, Rosane, todos. Agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação tão boa, agradeço aos meus animais, Peti, Loli, Vanessa, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço saber escolher o melhor, agradeço poder ser amada, agradeço ser dedicada.